Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 30 até o 37. Aqui nós nos deparamos com uma situação que é muito importante para a nossa vida espiritual. A primeira coisa, Jesus, ele anuncia pela segunda vez o seu sofrimento. Só que ele anuncia esse sofrimento de modo assim, bem restrito aos apóstolos, aos discípulos. Ele não fala isso para as multidões. Era necessário que os discípulos entendessem o caminho que Jesus estava trilhando. Como nós dizemos assim de uma forma bem popular, a corda estava apertando para o lado de nosso Senhor Jesus Cristo. As autoridades religiosas já tinham tomado a decisão de matá-lo, e agora Jesus precisa colocar os discípulos com os pés no chão. Vocês estão vendo aí tantas coisas, as multidões vindo atrás de mim, as curas acontecendo, os demônios sendo expulsos, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Aqui está dizendo que os discípulos, eles não compreendiam o que Jesus estava falando e, no entanto, também eles não perguntavam porque tinham medo. Eles tinham medo de perguntar para Jesus. Jesus está expondo para ele, de forma bem pedagógica, a missão dele. A missão de Jesus é dar a vida por nós. Eu tenho falado isso durante esses dias, não sei se você tem compreendido. É preciso que você compreenda. Mais uma vez, eu quero dizer, tem muita gente seguindo Jesus para solucionar os seus problemas, mas não tem seguido Jesus porque Ele é Deus, Ele é nosso Senhor, Ele morreu na cruz, Ele deu a vida por nós. Com essa condição que Ele está dizendo aqui.
mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, tudo não vai findar com a morte, mas tudo vai começar com a ressurreição. Ele morre, mas ele ressuscita. Ninguém consegue matar nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Ou melhor, ninguém consegue eliminar nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai conseguir eliminar. Porque Jesus é Deus. E com a ressurreição dele, ele vai estar dizendo também que um dia nós ressuscitaremos. Mas a espiritualidade dos apóstolos ainda estava voltada para este mundo. Eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior, quem seria o preferido. Eles estavam ainda num plano muito inferior, não num plano superior. Tem muita gente, meus irmãos, que estão caminhando com Jesus e que já estão aí, olha, há anos, mas ainda está num plano inferior. Está querendo cargos, estão querendo poder, estão querendo ser benquisto, estão querendo aplausos, mas o caminho do Senhor não se faz por aqui. Aí é bonito que Jesus está dizendo, vocês estão discutindo quem é o maior. Eu quero dizer para vocês que vocês têm que ser menor, como as crianças, pequenos como as crianças são. E se vocês quiserem ser o primeiro, vocês vão ter que ser o último. Está aqui, olha, eu vou ler esse versículo do Evangelho de hoje. Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 35. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. É o último lugar. No mundo, as pessoas, elas estão competindo, elas estão concorrendo para serem melhor e estarem no primeiro lugar. Você já viu alguma corrida onde as pessoas lutam para ser as últimas? Não, as pessoas lutam para ser as primeiras. Mas no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que nós devemos ser os últimos, não ser os primeiros. Os últimos. Porque Jesus, ele se colocou nessa condição de último. Porque ele, sendo o primeiro, porque ele é Deus, ele se colocou numa condição inferior. Ele se tornou homem. E além de se tornar homem, ele passou por toda esta prova, por todo este sofrimento. E Jesus está deixando bem claro também para nós que esse sofrimento dele é o sofrimento que nós todos iremos passar. Eu me lembro que no início da minha caminhada, como eu gostava de ler essa passagem do livro do Eclesiástico, que está na primeira leitura de hoje. E eu quero convidar você a acompanhar. Se você tem sua Bíblia, acompanhe e veja o que é o livro do Eclesiástico, que é um livro sapiencial, ou seja, é um livro que está nos ensinando a termos maturidade e adquirirmos sabedoria. A nossa sabedoria, ela vai consistir nisso, naqueles que querem seguir nosso Senhor. Então veja o que é que ele diz. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Você queria ouvir isso? Claro que não. Quem é que quer ouvir isso? Dizer, então quer dizer que agora que eu vou seguir Jesus, eu terei que preparar
a minha alma para a provação, e eu tenho que ficar ali no temor de Deus, ou seja, amando a Deus, fazendo tudo para não ofender a Deus, viver na justiça, ou seja, a justiça consiste em dar ao outro aquilo que é preciso, aquilo que ele necessita, e preparar a alma para a aprovação. É isso que você tem ouvido aí nas pregações de ultimamente? As pregações últimas que as pessoas têm feito não é assim. Se você seguir Jesus, você não vai ter sofrimento nenhum, não. Se você seguir Jesus, você vai... seus problemas todos serão resolvidos. Isso é uma pregação protestante que não é real. Essa história de que eu vou seguir Jesus e não vou passar por sofrimento, isso não é real, meus irmãos. Não é real. Graças a Deus, na Igreja Católica, nós pregamos aquilo que foi revelado. E o que foi revelado é: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E nós vimos isso durante esses dias. Estão entendendo? Essa é a pregação. Então ele continua: mantenha o teu coração firme e ser constante. Nada de ser inconstante. Agora eu estou com Jesus, mas estou sofrendo muito, eu vou me afastar. Aí quando as coisas melhoram, aí eu volto para Jesus, aí fica, ou naquela inconstância, aquela coisa toda. Ele está dizendo: sede constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assuste no momento da contrariedade. Não fica assim, não. Vocês se lembram lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus? Que nós vimos também na liturgia esses dias? Que lá dizia justamente isso, que quando Deus ele quer ver se nós realmente estamos no caminho, ali na carta aos Hebreus vai dizer que nós somos provados. Aí ele diz: qual é o pai que não chama a atenção do seu filho, que dá um tapinha no seu filho? Ele diz: isso aí é a prova que nós estamos passando. E não podemos temer. E aqui ele continua: suporta as demoras de Deus. Agarra-te a ele e não o deixes, para que sejas sábios em teus caminhos. Nesse mundo da tecnologia, da internet, que todo mundo quer as coisas para ontem, que quer que as coisas sejam resolvidas tudo agora. Vocês já viram que nós vivemos num tempo de velocidade? Você é do tipo daquele que quando alguém envia uma mensagem para você no seu WhatsApp, aí você coloca já naquela rotação, a rotação mais, aquela coisa mais veloz, né? No 2, acho que só não coloca no 3, porque acho que não tem o 3, né? Não tem aquela paciência de ouvir na rotação normal. Aí começa aquela... A pessoa falando assim, né? A pessoa vai falando rápido. E aqui ele está dizendo que suporta as demoras de Deus. Agarra-te a ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Olha, a sabedoria nós adquirimos no sofrimento e na demora, sabendo aguardar com paciência. Uma criança, ela não nasce com 1 mês, nem com 2 meses. São 9 meses a mãe aguardando. 9 meses. Não tem como a mãe chegar aí e fazer com que o tempo entre numa velocidade maior para a criança nascer em 1 mês. É 9 meses. Tudo o que te acontecer, aceita-o
e ser constante na dor, olha, ser constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição, ser paciente. Acho bonito, meus irmãos, que Deus ele nos coloca no lugar. Deus não esconde a verdade. Deus mostra que nós teremos que passar por sofrimento. E é isso que Jesus falou ali para os apóstolos. O Filho do Homem vai sofrer, vai ser provado, vai morrer e ao terceiro dia irá ressuscitar. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Meu Deus do céu, é na humilhação que nós somos agradáveis a Deus? É quando nós sabemos suportar as humilhações, aí nós somos agradáveis a Deus? O que é que as pessoas estão pregando nos púlpitos aí, dizendo que na hora do sofrimento isso é maldição? Santa Faustina dizia que Jesus tinha falado para ela que numa comunidade, quando tem alguém doente, alguém sofrendo, é porque Deus está derramando graças naquela casa, naquela família. Você deve ter espantado com isso que eu acabei de dizer, né? Mas foi Santa Faustina que falou, Jesus falou para ela. Não, mas tem gente por aí dizendo que quando tem doença, é tudo maldição. É maldição, tem que tirar, tem que quebrar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque como nós somos de Deus, não pode acontecer nada conosco. Se Jesus, sendo Deus e justo, e porque Ele é Deus, Ele é justo, Ele passou pelos sofrimentos, por que nós não podemos passar? E eu não estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu estou dizendo que é uma coisa fácil. Não, não é fácil. Mas é aí que nós sabemos quem realmente está no caminho, quem realmente ama a Deus, quem realmente faz a vontade do Senhor. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desviei para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Agora, meus irmãos, vocês estão vendo que a conversa está mudando? Ele está dizendo que nós iremos passar pelas provas. Prepara a tua alma para a provação. Mas agora ele já começa a dizer: vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. É importante, meus irmãos, entender que a recompensa de tudo isso nós teremos, mas não é nesse mundo, não. Se lembram no dia 11, agora de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, o que foi que Nossa Senhora falou para Bernadette? Naquela aparição dela para Bernadette, o que foi que Nossa Senhora disse para Bernadette? Minha filha, não ofereço para você felicidade nesse mundo, só no céu. Felicidade no céu. Aqui, com Jesus ou sem Jesus, meus irmãos, nós vamos ter sofrimentos e provações, mas vamos passar por essas provações com nosso Senhor Jesus Cristo? Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia, uma alegria que nós teremos lá no céu, que vai durar para sempre. Mas nesse mundo, entenda, as alegrias aqui são passageiras. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Então, diante das provas, olhemos para o crucificado e depois de olhar para o crucificado, vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis a Deus. Considerai filhos as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou iludido, desiludido?
Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Então, se nós damos uma olhada lá no passado, ali no caso na Sagrada Escritura, e se nós olharmos para os santos, nós vamos ver que todos passaram por provações. Moisés passou por grandes provações, Jeremias passou por grandes provações. Jeremias foi até jogado dentro de um poço e deixado lá. Mas Deus não os abandonou, não. Ninguém foi abandonado por Deus. E agora, meus irmãos, onde está Jeremias? Aonde está Moisés? Aonde estão os santos que foram provados? Agora estão provando da alegria eterna. Sofreram, mas estão agora passando pela alegria que nunca mais vai acabar, porque na hora da provação foram fiéis a Deus e ficaram com o Senhor e não abandonaram, se uniram a Jesus crucificado. Uma vez que eu fui para um encontro, e lá, aquela comunidade que estava ali, as pessoas estavam passando por muitos sofrimentos. Na hora da missa, o evangelho foi justamente esse daqui. Pelo menos, foi esse evangelho. Se não foi esse, pode ser que tenha sido outro, mas eu falei para eles o seguinte: vocês estão sofrendo? É assim mesmo, eu falei para eles. Olhem para Jesus e veja que ele sofreu. Olhe para Nossa Senhora e veja o quanto que ela sofreu. E Simeão alertou Nossa Senhora: uma espada transpassará o seu coração. Claro que não foi uma espada real, era uma metáfora para dizer que ela ia passar por um sofrimento muito grande na sua alma, como Nossa Senhora sofreu. Mas foram perseverantes e hoje desfrutam das alegrias eternas. Porque o Filho do Homem vai passar por todo o sofrimento, vai morrer e ao terceiro dia ressuscitará. No terceiro dia, meus irmãos, tudo ficará bom para nós. Você está sofrendo? Vai firme. Cada um carregando a sua cruz, mas sendo fiel ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.